que esta palavra encontre lugar no teu coração. Que esta reflexão reforce as tuas certezas. E é sobre certezas que eu gostaria de meditar nesse momento. Nós vivemos num tempo de muitas dúvidas. Nós estamos há 6 meses, praticamente, ou mais de 6 meses, em termos mundiais, mais de 6 meses, enfrentando uma pandemia. E esta pandemia trouxe várias incertezas. Incertezas de saúde, incertezas da vida, incertezas da vida financeira. Nós olhamos para o comércio e temos incerteza, uma série de incertezas nos cercam nesses dias. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, então nós podemos reforçar as nossas certezas, renovar as nossas esperanças. E hoje eu quero meditar com você sobre certezas na carta aos Filipenses. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, queridas irmãs, todas as vezes que eu medito na carta aos Filipenses, eu fico profundamente marcado e emocionalmente equilibrado por saber que quem estava escrevendo era o apóstolo que estava em prisão. Era o apóstolo que estava, podemos dizer assim, com data de morte marcada. A carta aos Filipenses foi um dos últimos escritos do apóstolo Paulo. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo transmite uma tranquilidade, fruto não só do seu equilíbrio emocional adquirido com o passar do tempo, mas essa tranquilidade é fruto de uma experiência profunda com Cristo, que ao estar com os braços abertos na cruz, olha para sua mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho. Olha para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Olha para a multidão e muitos deles daqueles que lhe cuspiram, lhe apedrejaram, lhe furaram. Ele diz: pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esta tranquilidade do apóstolo Paulo revela a profunda experiência com este Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto. Meus amados irmãos, e eu queria pontuar, tanto no capítulo 1, como no capítulo 3 e no capítulo 4. De repente, se não der tempo, porque o vídeo é um pouco mais curto, depois faremos certezas da vida em Filipenses 4. Mas então, eu gostaria de começar meditando Filipenses capítulo 1, versículo 6, certezas da vida em Filipenses. E eu destaco aqui, e eu sei que muita gente poderia ou poderá pegar o livro, a carta aos Filipenses, e destacar muitas outras certezas, que, aliás, a beleza da palavra de Deus é exatamente que ela se torna um compêndio de esperanças, de meditações, em que nós navegamos por ela e fazemos a nossa jornada e somos renovados a cada dia com a palavra de Deus. Esta é a beleza da palavra. Mas a minha experiência me traz a desembarcar e compartilhar um pouco exatamente nestas certezas aqui. Uma está no versículo 6. O apóstolo Paulo, como eu já disse, chegando lá ao final da sua vida, mas aquele povo foi um povo que marcou muito a vida do apóstolo Paulo, um povo muito alegre, o povo da igreja de Filipos. E então o apóstolo Paulo diz assim: eu tenho por certo isto,
que aquele que em vós, aquele que em vocês começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, aqui lá vai duas certezas, duas primeiras certezas. Uma é assim, saber quem foi que começou esta obra. Quem começou esta obra foi Cristo. Então, Ele te aperfeiçoará, Ele me aperfeiçoará até aquele dia. Outra certeza. Eu tenho a certeza do aperfeiçoamento, porque eu olho para dentro de mim, e aqui nós podemos mencionar o texto de Davi, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então esse pedido de Davi é porque ele olha para dentro de si e não vê muita coisa boa. Mas diante desta certeza de que não há muita coisa boa em nós, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, aquele que começou a obra, que entregou o seu Filho, o nosso Deus, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Outra certeza, Cristo certamente voltará, e todas as coisas que nós passamos nesta vida são coisas passageiras. Todas as coisas que nós enfrentamos nesta vida são coisas efêmeras, temporárias, que não duram para sempre. E este Cristo caminha conosco e nos aperfeiçoa. Uma outra certeza está em Filipenses, também no capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, ou seja, quais foram as coisas que aconteceram a Paulo? Prisões, naufrágio, perseguição, apedrejamento, chicoteadas, coisas terríveis, privações. Todas estas coisas Paulo passou, mas ele diz o quê? Eu quero que vocês saibam que estas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho de Cristo. Ou seja, aquelas coisas que me acontecem, elas têm uma razão de ser. As coisas que me acontecem, elas contribuem positivamente para a minha jornada, para a minha caminhada. As coisas que me ocorrem não servem para eu ficar: ai meu Deus, eu sou a pessoa mais sem sorte do mundo, nada para mim dá certo, como as coisas para mim são difíceis, como esta caminhada é árdua. Não, não é para isso que Deus tem te chamado. Aconteceu alguma coisa aqui, então saiba que o Cristo que está começando, que começou esta obra, que está caminhando contigo, todas estas coisas que têm acontecido na sua vida, elas acontecem para te aperfeiçoar. Acontecem para que o Evangelho cresça na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua comunidade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Todas as coisas que me aconteceram, as que eu já citei aqui, as prisões, todas estas coisas, elas têm feito com que o Evangelho progrida. Então o apóstolo Paulo, tudo que ele via com as lentes de Cristo. Tudo que ele olhava com as lentes do Evangelho. Todas as coisas, em todos os momentos, Paulo sempre via uma oportunidade de que o Evangelho crescesse. Está lá na prisão com Silas, louva,
está no naufrágio, encoraja outros a terem fé. Está na prisão, anima os seus amigos de fé, os seus companheiros. Então o apóstolo Paulo tinha esta esperança de que todas as coisas contribuíam para o progresso do evangelho. Segunda a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei confundido. Olha outra coisa, não há confusão. Nós não seremos confundidos entre uma coisa e outra, entre um momento e outro. Nós temos o discernimento entre uma crise, seja ela mais superficial, seja ela média, ou seja ela profunda. Nós temos o discernimento das decisões que precisamos tomar e dos caminhos que precisamos seguir. Não seremos confundidos e não seremos vistos como malfeitores. Era o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não seremos confundidos. Outra certeza. Então, a primeira certeza, quem começou a boa obra, então vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. A outra certeza, que ele voltará. Outra certeza, que todas as coisas que acontecem contribuem para o progresso do evangelho, é uma terceira certeza. E agora, aqueles que creem não será confundido. Aqueles que servem a Cristo Jesus não será confundido. O versículo, isso é o que eu mencionei no versículo 20. Uma outra certeza é o versículo 21. Porque para mim, talvez, de todos os versículos, de todos os pensamentos do apóstolo Paulo, este seja o que mais me impacta. Este seja o que mais me impacta. Porque para mim, o viver é Cristo. Se eu vivo hoje, vivo por Cristo. Cristo é a minha realidade. Eu tenho muitas coisas que me rodeiam, mas Cristo é a minha realidade. Cristo é a minha razão de viver. Cristo é que me impulsiona. Mas se eu morrer, o morrer é lucro. Por que lucro? Viver aqui é Cristo. Porque Cristo me impulsiona. Cristo me regenerou. Cristo me oportunizou um novo viver. Cristo me oportunizou um novo horizonte, uma nova jornada. Mas se eu morrer, e o apóstolo Paulo estava ali no corredor da morte, mas ele disse, olha, o morrer é lucro, porque ele estava aspirando uma coisa maior. Ora, se conviver aqui neste mundo com os irmãos já tem sido tão glorioso, na eternidade será ainda maior. Aquilo que hoje eu vejo como uma sombra, como se fosse uma imagem pelo espelho, naquele dia verei o meu Redentor, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, querido, certezas de Filipenses, parte 1. Finalizo aqui dizendo que você precisa saber que quem começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aperfeiçoamento Deus tem para a tua vida até o dia de Cristo e a volta de Cristo. Não é um mito, não é um sonho apenas, é uma realidade. Outra certeza, todas as coisas que me acontecem, especialmente aquelas quando eu estou desenvolvendo o evangelho, estas coisas contribuem para o progresso do evangelho. E eu preciso sempre ver isso. E a quarta e a quinta certeza é de que se eu vivo, eu tenho Cristo.
se eu morro, eu tenho um lucro ainda maior. Ora, aqui é um contraponto que vai na contramão do recorrente pensamento mundano. No geral, as pessoas têm a ideia de quando você morre, acaba tudo, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não. Para mim, morrer é lucro, porque ele estava olhando para a eternidade, e a eternidade com Cristo é a maior riqueza, o maior tesouro que alguém pode aspirar nesta vida e para a próxima. Deus te abençoe grandemente e que você tenha certezas da vida. Medite na carta aos Filipenses.